Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre nutrição de pássaros, né? Um tema bastante polêmico, bastante controverso. Todos os criadores têm a sua fórmula mágica para tratar os seus pássaros e no fundo um procura a fórmula do outro para melhorar os seus índices. Quando a gente fala de pássaros granívoros, né, pássaros que se alimentam de sementes, a gente tem um comportamento de manutenção e um comportamento de reprodução. Uma das formas de nutrir os pássaros que é mais interessante, que se iniciou na Europa e alguns criadores até fazem no Brasil, é a ideia das sementes germinadas, né? Nosso maior problema com os pássaros granívoros é a utilização de sementes secas. As sementes secas, elas perdem um pouco da nutritividade de uma semente fresca. Porém, é muito complicado a gente ter caixas de sementes frescas nos nossos criatórios para oferecer para as nossas aves cotidianamente. A ideia de alguns criadores europeus, e existem até alguns equipamentos para facilitar isso, é germinar um pouco de semente e adicionar essas sementes germinadas na ração, na farinhada. A ideia é muito boa, as sementes germinadas nutricionalmente são fantásticas, porque quando a semente sai da dormência, quando ela é umedecida e começa o processo germinativo, os níveis de nutrientes dentro dessa semente, eles triplicam, quadriplicam, gerando uma capacidade nutricional dessa semente germinada muito grande. Qual o problema dessa história? O problema é que a germinação, ela não se dá de uma hora para outra. É preciso que o criador tenha no seu criatório um espaço dedicado à germinação, que prepare essas sementes, que essas sementes fiquem lá por um período de 24, 48 horas, 72 horas, o que exige trabalho e tempo. E uma das complicações no processo de germinação, muitas vezes ocorrem contaminações. Como as sementes muitas vezes são de baixa qualidade, elas trazem fungos e bactérias que durante o processo germinativo podem se proliferar, gerando problemas muito sérios de infecção nas aves depois. Para solucionar esse problema, a Radiodissole, que é a linha de produtos ornitológicos da Cargill, uma empresa italiana, criou esta ração chamada Geme White Blend, que nada mais é do que um substituto para sementes germinadas, mas um substituto instantâneo. É uma ração granulada que o criador vai adicionar uma parte de água para uma parte de ração, esperar alguns minutos, essa ração vai se hidratar e ele pode adicionar essa ração na sua farinhada cotidiana, na dieta que ele está habituado a qualquer tipo de granívoro. Então, ela vai substituir as sementes germinadas para a dieta de qualquer tipo de pássaro granívoro, desde bicudos, curiós, pintacilgos, canários, exóticos, enfim. Todas as espécies granívoras podem utilizar a Geme White Blend. Basta que o criador faça a proporção de uma dose de White Blend para a mesma quantidade de água, espere alguns minutos após a hidratação, mistura e oferece para suas aves. Então, toda a capacidade nutricional da semente germinada feita de forma absolutamente prática, rápida e segura no criatório de qualquer criador dessas espécies. Se for do interesse do criador, ela também pode ser utilizada pura, seca, como um estruzado. Porém, os níveis nutricionais são bastante elevados. A gente recomenda sempre que faça a utilização dela hidratada, misturada às farinhadas, principalmente nos períodos de maior demanda, como o período reprodutivo. É muito bom para as fêmeas tratarem os filhotes, se torna muito palatável, muito fácil para a fêmea tratar o filhote. E nos períodos de muda de pena, onde as aves precisam de uma nutrição mais eficaz. Então fica a dica para vocês que gostam das sementes germinadas, mas que não usam, porque dá muito trabalho e é perigoso. Tem aqui a Geme White Blend da Cargill, da linha Radiodissole. Grande abraço, pessoal!